Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Salve Maria, viva Cristo Rei. Estamos de volta hoje, pessoal, com a intenção despretensiosa de abordar um tema que hoje dificulta bastante, né, a vida, né, do catequista, a vida do leigo, né, a vida daqueles que decidiram de alguma forma colocar em prática, né, os talentos que de Deus receberam, com vistas a levar as pessoas à aquisição de conhecimento, né, a fazer com que as pessoas saiam do estado de ignorância para o estado de percepção do conhecimento, de apreensão, de captação da realidade tal qual ela é. É interessante também ressaltar que o problema religioso, né, a questão da fé, né, que se sintetiza, que se resume basicamente na questão: Deus efetivamente falou conosco, né? Esse é o grande problema que subjaz por trás do problema religioso, né? Saber se Deus realmente falou conosco. Esse problema dificulta bastante, porque nós estamos vivendo hoje um estado, ao que parece, de inatividade intelectual, uma espécie de inércia investigativa. Aquilo que é próprio do homem, né, só próprio, né, que o distingue, né, que lhe dá uma natureza que o distingue dos outros entes, né, dos outros seres, parece que foi colocado, relegado a um segundo plano, que é esse desejo, né, de conhecer, de investigar, de conhecer, né, a aquisição de conhecimento propriamente dito. Isso tem dificultado bastante, né, o diálogo, né, a interação, né, o processo de comunicação num nível mais elevado. Por conseguinte, dentro dessa perspectiva, né, o objetivo deste vídeo, áudio, é exatamente tentar desnudar, né, as causas dessa inatividade intelectual, que a princípio nós podemos classificar como uma espécie de orgulho, né, de autossuficiência cognitiva. Né. Nós estamos absolutamente satisfeitos com a nossa indigência, né, de conhecimento, seja do ponto de vista prático, e isso se evidencia com uma espécie de paradigma, de pensamento e de agir inconsciente, né, da realidade, né, discursos que se propagam, que se colocam, sem um conhecimento mínimo, né, sem um conhecimento mínimo daquilo que se fala, né. Isso é evidente, nós podemos captar isso, pegar isso com a mão, né, no nosso dia a dia, né. Nós somos capazes de discorrer sobre horas e horas e horas, sobre todo e qualquer assunto, sem ter um mínimo de conhecimento prático, efetivo, né, com relação a isso. É um discurso baseado em opiniões, né, por conta até de um dilúvio, né, de informações superficiais também,
sobre esses assuntos que são captadas hoje, né? Sobretudo na internet, né? Você entra num diálogo, você entra num debate sobre qualquer assunto, você corre lá na internet, você acha um tema qualquer e começa a propagar aquilo. E isso esvaziou, né? Isso de fato está um pouco na gênese, na causa dessa inatividade intelectual, que é essa ausência desse desejo, né? Dessa disposição, né? Para a aquisição de conhecimento, né? Investigativo. E com isso, as coisas mais importantes ficam relegadas a segundo plano. E essa situação se verifica também entre os batizados, né? Entre os católicos batizados. A base fundamental, necessária, né? Imprescindível ao católico batizado é o catecismo. Né? Por outro lado, aqueles que quiserem se aprofundar mais precisam adentrar, né? Todo o conhecimento que foi produzido, né? Desde que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja até os dias de hoje, né? E assim ter um contato mais profundo com a realidade, porque a fé, ela é, dentre outras causas, a primeira delas é a graça de Deus que nos é outorgada, que nos é dada, né? Graciosamente. A fé, dentre outras causas, sendo a primeira a graça de Deus, é também um produto da atividade investigativa, intelectual, racional. Né? Quando eu investigo, e existem mecanismos, existem meios, existem ferramentas, existe material para isso. Quando eu investigo e chego à conclusão de que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, de que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez carne no seio puríssimo e virginal da Santíssima Virgem Maria, a perspectiva da visão de mundo, ela se altera. E a nossa inteligência se alarga. E aí nós podemos captar as coisas que devem ser captadas. Com exceção, efetivamente, dos mistérios, né? Porque não há como uma criatura abarcar aquele que é a fonte da sua existência, aquele que lhe deu vida, aquele que lhe deu existência, aquele que lhe deu e lhe dá o ser, né? A participação no ser. Deus, a Santíssima Trindade, é o ser e nós recebemos dele essa participação. Existe uma relação de criaturalidade aí, né? Uma relação de criatura-criador, que necessariamente, evidentemente, né? Se ele é a fonte do meu existir, se ele me deu a existência, eu devo total e restrita obediência a ele. Então a fé também decorre, né? Dessa atividade de busca, né? Do conhecimento. E nós temos hoje, entendeu? Uma gama, né? Um conjunto de elementos que podem nos levar a esse conhecimento. A grande questão está exatamente nessa inatividade intelectual, entendeu? Por conta dessa profusão, né, nunca vista antes, que se consubstancia efetivamente numa espécie de autoritarismo, né? Uma espécie de ditadura relativista que praticamente varreu todo o globo, né? A partir da própria dificuldade, né? dessa relação com um Deus transcendente que se fez carne, que se manifesta e que falou. Né? Na realidade, se nós atentarmos para certos aspectos, né, da vida cotidiana, da vida prática, nós verificaremos com absoluta tranquilidade que existem um sem número de realidades cuja compreensão e entendimento nos escapam.
né? E nós perdemos, né? Sofremos um déficit criatural e ontológico na medida em que afastamos, né, essa concepção de que é racional a investigação com diligência e profundidade acerca deste tema tão importante, né? Deus falou conosco, né? Nós vemos isso como uma espécie de tonteria, como uma espécie de perda de tempo, até por conta dessa visão vitoriosa. Isso é inegável, né, de que essa visão imanentista, né, de que não existe natureza, que o homem é um ser sem natureza, o cosmos não tem natureza, Deus é o acaso, mas que nasce efetivamente da falta de compreensão da realidade objetiva e da própria revelação enquanto elemento que traz a luz, que traz a verdade, que traz a clareza para a compreensão, né, desta mesma realidade objetiva, desta relação que existe entre o invisível e o visível, né, e que, por conseguinte, nos leva a uma resposta plena daquelas 3 questões fundamentais, né, que atormentam o intelecto humano ferido pelo pecado original desde os primórdios, da queda dos nossos primeiros pais, né? Quem sou, de onde vim e para onde vou, né? Depois do pecado original, esse déficit intelectual, essa pujança, né, vinculada às nossas paixões, que se tornaram absolutamente indômitas, né, e o enfraquecimento da nossa força de vontade tornaram, né, esse processo investigativo muito difícil. E essa inatividade intelectual está na causa, né, dessa permanência, né, do gênero humano nesse vórtice, essa espécie de furacão, né, que não nos permite alcançar a realidade. Entendeu? Santo Agostinho já abordava essa questão, né, acerca do erro, dessa postura, né, equivocada diante da realidade sensível, na medida em que ele também reconhecia, né, que num dado período, né, num dado tempo de sua vida, ele também era um dos propagadores dessa visão curta, né, que nos tira, né, que nos subtrai, né, dessa postura de conhecer, né, e desse caminho, né, para a verdade. E ele disse assim, abre aspas: enfureçam-se consigo próprios, continuou Santo Agostinho, aqueles que ignoram quão penoso é encontrar a verdade, como difícil é evitar o erro. Eu, que tantas vezes, jogado de um lugar para outro, de engano em engano, de erro em erro, pude avaliar quanto custa encontrar a verdade, mas eu, contra vós, jamais me encolerizarei. Oxalá pudesse conduzir-me convosco, como se portaram comigo aqueles que, com tanta paciência e amor, me suportaram quando, cego e raivoso, vivia mergulhado no erro. Fecha aspas. Então, dentro de tudo isso que foi dito, né, o objetivo principal a alcançar, e é importante dizer uma coisa: essa busca pelo conhecimento, ela não
se vincula ou se aproxima de uma atitude pelagiana, né? Ou seja, para quem não sabe, né, para quem não conhece, Pelágio era um monge, né, católico que afirmava que nós não precisamos da graça de Deus. O ser humano precisa, o ser humano tem condições de sozinho alcançar, né, a santidade, né, o conhecimento, a vivência, né, daquilo que daquela realidade ontológica que foi pensada por Deus e de que gozavam nossos primeiros pais. Então Santo Agostinho, o Pelágio, ele negava a ação da graça, né, como um elemento fundamental, necessário, principal, né, para levar o indivíduo, né, nesse difícil, tortuoso e árduo caminho, né, que é a justificação. Isso foi combatido duramente por Santo Agostinho e as posições de Pelágio foram condenadas, né? O homem não precisa da graça, essa era a posição de Pelágio, que foi condenada pela Igreja. Então, essa busca de conhecimento, essa cooperação nossa com a graça de Deus na aquisição do conhecimento, na aquisição da verdade, não se aproxima nem de longe, né, de uma abordagem pelagiana, né? Essa é a nossa, pois ela é a parte que nos cabe, né, dentro dessa questão. Precisamos trabalhar nesse sentido, entendeu? E por essa razão é perfeitamente lícito, né, o esforço, né, a busca, né, pela verdade através do conhecimento. Então, dentro dessa questão do problema religioso, né, o objetivo principal é tentar desfazer no batizado essa visão fragmentada sobre a Igreja e sua doutrina. Ou seja, preencher as lacunas. E preenchendo as lacunas, né, dissipar as incoerências acerca da fé, acerca desse problema fundamental, né, que se materializa, que se apresenta, que se consubstancia nesta questão, nessa pergunta: Deus falou? É exatamente isso. E aí a fé, ela surge, né, a partir de um processo de desilusão, né, que é doloroso, porque nós gostamos de viver iludidos. A natureza humana decaída, nós gostamos da ilusão. Nós gostamos, por exemplo, de pensar que todos gostam de nós, que nós somos pessoas maravilhosas, que nós somos pessoas benquistas, né? E que todos adoram e desejam ardentemente, né, a nossa presença, a nossa amizade, né? Nós temos uma falsa ideia de nós mesmos, né? Uma honra subjetiva que não se fundamenta na realidade, até porque nós somos naturalmente egoístas, né? Por conta até da nossa própria natureza animal também. Entendeu? A necessidade, né, de sobreviver, de prevalecer, né, etc. e tal. Então temos uma falsa imagem de nós mesmos. E os atos de caridade, os atos de amor verdadeiro são raríssimos em nossas vidas, né? Nós podemos contar nos dedos da mão as vezes que efetivamente praticamos um ato de caridade verdadeira, né, abdicando de nós mesmos, né? Na maioria, na absoluta dos casos, né, há sempre por trás, né, um cálculo, né, uma ponderação, né? Entendeu? Nada efetivamente por amor puro e verdadeiro a Deus nosso Senhor, mas sim uma coisa meio que utilitarista. É duro dizer isso, isso fere muita suscetibilidade, né? É duríssimo, né? Mas essa é a dor
salutar, que está atrelada, né, que é simultânea ao desencadeamento do processo de desilusão do indivíduo, né, para que ele possa efetivamente alcançar a fé. Então, dessa forma, desfazendo essa visão fragmentada do problema religioso, da história da verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o batizado terá condições de progredir com méritos no processo de justificação. Então, esse é o objetivo, né, da proclamação da verdade católica. Desiludir definitivamente o batizado, fazendo com que ele adentre, né, os portais da verdade, né, que é dolorosa. E como eu costumo dizer, me vem sempre à mente uma obra, né, espetacular de um pintor, né, de um artista francês chamado Gustave Doré. Essa obra ela foi intitulada como Vale de Lágrimas, né? Trata-se de uma pintura a óleo, onde nós temos no alto, né, de um caminho pedregoso, difícil, Nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz às costas, e da figura de Nosso Senhor emana uma luz, né, fulgurante, né, e abaixo desse caminho em aclive, né, centenas de pessoas, né? E o Gustave Doré ele faz questão de retratar o rosto, a fisionomia, né, a expressão, que essa é a expressão artística, né? Retratar o que efetivamente está acontecendo ali, entendeu? Aquela fisionomia de dor, né, de sacrifício, de sofrimento, que é hoje esse plano inclinado, né, à justificação, né, decorrente dos efeitos, né, do pecado original. Né? Muito interessante e muito motivadora, né, essa imagem. Entendeu? Pessoas de todas as idades, nacionalidades, entendeu? Todas as etnias, né? Porque Jesus é universal, a Igreja Católica é universal, é para todos, né? E o artista ele consegue retratar isso, né, nas feições, nas expressões das pessoas. Então, maravilhoso, aconselho vocês a buscarem no Google, né, Vale de Lágrimas, Gustave Doré, vocês terem ideia, né, dessa dificuldade hoje. Então, fechando aqui esse parênteses com relação ao pelagianismo, né, nós não somos pelagianos, né, não somos ativistas, mas é preciso fazer um esforço, né, nesse combate na aquisição de conhecimento. Né, e isso é perfeitamente ilícito. Né. Então, com efeito, essa questão do problema religioso é muito interessante, porque, como dito anteriormente, né, nós somos capazes de discorrer sobre vários assuntos sem ter sequer lido umas 10 linhas sobre o assunto e formamos uma ideia meio estranha e começamos a discorrer, né, a dogmatizar sobre determinada coisa. Então, dentro dessa questão do problema religioso, só para nós termos uma ideia, né, essa questão da exegese, né, da interpretação, da hermenêutica, né, das Sagradas Escrituras, dos textos dos padres do deserto, né, dos padres da igreja, né, os documentos, etc. A nossa ignorância com relação a isso é brutal. E quase ninguém nunca parou para pensar nisso. Né? Quase ninguém se deteve, né, um momento sequer para meditar sobre essa ignorância. Né? Por exemplo, a questão dos tratados de teologia. Né? Alguém, por acaso, aí que nega a existência de Deus, que nega que Deus falou, que acha a religião uma tonteria, né? Tem noção de que a teologia é integrada pela propedêutica com seus tratados de religião e de eclesiologia? Olha o que nós temos, por exemplo, em termos de teologia, né? Teologia dogmática, positiva e a escolástica,
a teologia bíblica ou escriturística, a teologia patrística, a teologia prática com a moral e a ascética, questão do direito canônico, história da igreja. Entendeu? Só para termos uma ideia assim também, para ampliar um pouco essa questão, entendeu? Da amplitude do assunto, nós deveríamos saber, né, que só de teologia patrística, entendeu? Na edição de Migne, de Paris, nós temos cerca de 221 volumes, né, referente aos trabalhos dos padres latinos e 161 dos padres gregos. A Berolinense, por exemplo, de Berlim, 34 volumes dos padres gregos, só dos 3 primeiros séculos, e ainda não está terminada. A Vindebonese, de Viena, 65 volumes dos padres latinos, só nos 6 primeiros séculos. A Oriental, de Paris, 72 volumes dos padres armênios, sírios e coptas, e ainda não está terminada. Por exemplo, sobre a teologia escriturística, só na biblioteca do Instituto Bíblico de Roma existem mais de 90 mil volumes de sua especialidade e mais de 300 revistas periódicas. Entendeu? Então, nós sabemos algo a respeito disso, né? Dessa realidade objetiva? Absolutamente. Absolutamente. Então, essa negação a priori, esse preconceito a priori, né, que está na base dessa inatividade mental, né, que não permite que não permite que o indivíduo busque, né, esse conhecimento, entendeu? É um problema sério hoje. Em duas vertentes, em dois campos diversos, né? As pessoas primeiro das pessoas que não têm fé, né, porque aprisionadas nessa questão, e em segundo lugar, entre os batizados, né, que não conhecem minimamente nem mesmo o catecismo. Então, o objetivo aqui é mostrar que existe uma verdade, existe uma realidade, né, e que há uma necessidade de se buscar isso, né, para que possamos responder de forma satisfatória para nós mesmos essa questão. Deus falou? Né? Então, essa é a dificuldade principal, né, dessa inatividade mental, né, que está ligada, né, do ponto de vista pessoal, a esse preconceito, numa posição negativa a priori, né, carente de qualquer tipo de atitude investigativa. Entendeu? Isso surge também do contato com falsos conceitos religiosos, né, e que geram traumas, desilusões, né, falsas expectativas, etc. Os escândalos, né, que são utilizados pelo inimigo nosso Senhor Jesus Cristo, o demônio, para desestimular as pessoas. O próprio problema do mal, né, que tem que ser temperado, que tem que ser, né, visto, né, abordado a partir de uma realidade também chamada livre-arbítrio. Isso aí nós vemos aquelas frases, né, tão interessantes que muitas pessoas dizem, onde Deus estava quando aconteceu isto ou aquilo, por que as coisas são dessa forma, etc. Essa ignorância, uma ignorância também, né, dentre mais alguns elementos, acerca do modo de atuar de Deus na história, né, como é que funciona essa providência divina, em contraposição, né, à realidade fática, objetiva de atos humanos,
né, motivados, né, ou desprovidos da luz da fé. A própria questão do pecado original, né, esse déficit intelectual volitivo, né, essa exacerbação, né, das paixões, etc. E tudo isso também se reflete numa questão coletiva, né, migrando do individual para o coletivo. Dentro dessa, com base nessas causas, você tem aí o surgimento de ideologias, sistemas filosóficos, né, a própria questão da imanência, né, a participação do avanço técnico da ciência como uma espécie de falso salvador do homem, né, um emancipador do homem, né, com relação a Deus Nosso Senhor, né, criando uma espécie de atmosfera de aprisionamento, né. Então as causas são as mais complexas possíveis e o objetivo desse trabalho é tentar identificar ou fazer, né, essa pequena identificação, levando, né, a mensagem de que é necessário romper com esse sistema. Essa questão, né, da necessidade de buscar o conhecimento, essa luta, né, essa dificuldade, e abraçar a realidade tal como ela é. Isso aí, né, grosso modo, as bases, né, os fundamentos que explicam, né, essa espécie de inatividade mental, essa inércia intelectual, né, que coloca o problema religioso como uma espécie de tonteria, né, como uma espécie de tolice. Algo não prático, algo não necessário ao homem, né? Uma hipótese que pode ser descartada. Então, na realidade, existe toda uma gama de conhecimentos, né, objetivos que estão aí para resolver essa questão e trazer resposta a essas angústias. Então é isso, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei e salve Maria.